Hoje a gente vai mergulhar numa contradição que, olha, define bem São Paulo. Como é que o estado mais rico, mais poderoso do Brasil, consegue manter um sistema prisional que opera no estado de quase abandono? A gente vai fundo nos detalhes para entender como esse paradoxo se sustenta e quais são as consequências disso tudo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É a questão que ecoa pelos corredores superlotados e que vai guiar toda a nossa análise de hoje. É uma pergunta que, na verdade, expõe uma falha estrutural gigantesca bem no coração do Estado que tanto se orgulha de ser a locomotiva do país. Então, para começar, vamos explorar essa dualidade. Porque, de um lado, a gente tem essa imagem de potência econômica e, do outro, uma realidade de descaso que compromete não só a vida dos agentes, mas, no fim das contas, a segurança de toda a sociedade. Olha, esse slide aqui resume tudo de uma forma impressionante. À esquerda está São Paulo que a gente vê na TV. A da Faria Lima, do maior PIB do país, o centro financeiro da América Latina. E à direita, à direita está o primo pobre da segurança, o sistema prisional. Um retrato do anacronismo, da falta crônica de recursos e, o que é mais grave, da completa desvalorização humana. São dois mundos que existem no mesmo estado, mas que parecem não conversar entre si. E para isso não ficar só na teoria, no abstrato, a gente vai trazer para a prática. O nosso foco agora vai ser um exemplo bem concreto que ilustra perfeitamente essa negligência toda, a unidade prisional de Parelheiros. O primeiro ponto é a escala. Pensa só, a gente está falando de mais de 1.500 detentos. Esse número sozinho já seria um desafio logístico gigantesco. Agora imagina isso para uma equipe que já opera com um déficit crônico de pessoal. É uma loucura. E é aqui que entra o que a fonte chama de efeito multiplicador. Pensa comigo, cada um desses mais de 1.500 detentos tem o direito de receber visitas e o famoso jumbo, que são aquelas encomendas com comida, itens de higiene. Na prática, isso quer dizer que todo fim de semana são centenas e mais centenas de pessoas e de sacolas para serem processadas. E o processo é este aqui. É um pesadelo. Uma equipe super reduzida precisa dar conta de receber e inspecionar centenas de sacolas, item por item, para impedir a entrada de coisas ilegais. E, ao mesmo tempo, tem que gerenciar filas enormes, debaixo de sol ou de chuva, e ainda por cima mediar a tensão que surge nessas situações. É, basicamente, a receita para o caos. Isso leva a esse conceito de operar no vermelho. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que o sistema não tem nenhuma margem, nenhuma folga para qualquer imprevisto. E a ironia aqui é cruel. Quando os agentes conseguem ser eficientes e apreendem o item ilegal, o procedimento para registrar essa apreensão exige tanta gente e tanta burocracia que o fluxo de visitas simplesmente para. Ou seja, um sucesso operacional vira instantaneamente uma crise logística. Agora a gente vai afunilar ainda mais o foco. Vamos para o nível mais pessoal, mais humano dessa crise toda. Vamos dar uma olhada na situação que é simplesmente inaceitável, enfrentada pelas policiais penais femininas que estão ali, na linha de frente dessa vulnerabilidade. Essa citação da fonte é devastadora. Ela descreve a realidade de uma agente na subportaria de Parelheiros, sozinha, desarmada, bem no primeiro ponto de contato com o público. Gente, isso é uma falha de segurança tão básica, tão elementar, que desafia qualquer lógica e coloca vidas em risco todos os dias. E as responsabilidades dessa única agente são gigantescas. Tem que verificar carros, caminhões, operar portões manuais que são pesadíssimos e, ainda por cima, manter a comunicação com o resto da unidade. É uma lista de tarefas hercúleas para uma pessoa só, sem a menor estrutura de apoio. É surreal. Mas o problema, infelizmente, vai muito além da sobrecarga de trabalho e do risco. Ele atinge o nível mais fundamental, o da dignidade humana. E este slide aqui ilustra isso de uma forma que chega a ser chocante. Em postos de trabalho isolados, simplesmente não existe um banheiro feminino individual. Em pleno século XXI, o Estado não garantir a uma trabalhadora o acesso a um banheiro digno e seguro é muito mais do que negligência. É uma afronta. Não tem outra palavra. E some-se a isso o custo físico. O esforço repetitivo de ter que mover portões super pesados, muitas vezes defeituosos dia após dia, em plantões de 12 horas, obviamente causa lesões crônicas. Lesões que são consequência direta da falta de investimento em automação, mas que o Estado parece simplesmente ignorar, como se a saúde de seus servidores fosse descartável. Ok, agora vamos ampliar a perspectiva de novo. A situação da policial em Parelheiros não é um caso isolado, tá? Ela é o sintoma de falhas do sistema que são muito mais profundas e antigas. É crucial entender as raízes do problema.
São salários defasados, que obrigam os agentes a fazer bicos para complementar a renda. E a falta de fornecimento de coisas básicas, como uniformes e equipamentos de proteção. São as convocações para trabalhar na folga sem a remuneração correta. E amarrando tudo isso, uma indiferença burocrática que parece incapaz de enxergar o ser humano por trás daquela função. E olhando para o futuro, a coisa não parece melhorar. O edital do próximo concurso público limita de uma forma drástica as vagas para mulheres. Num sistema que está gritando por mais gente, por mais efetivo, essa decisão não é só discriminatória, é um erro de estratégia que vai sobrecarregar ainda mais as agentes que já estão lá, na linha de frente. E com isso a gente chega na parte final, que é onde a gente conecta todos esses pontos. Porque a negligência com o sistema prisional não é um problema só dos policiais penais. É um risco iminente para todos nós. As soluções são claras e, como a fonte aponta, precisam ser vistas como investimentos e não como gastos. Automatizar portões, construir banheiros dignos, contratar mais pessoal e pagar salários justos não é custo, é um investimento direto na paz social. É simples assim. E essa frase aqui finaliza o argumento de forma perfeita. A corda está esticada no máximo. E quando a desordem e a falha de segurança acontecem dentro de um presídio, as consequências transbordam os muros. E aí o preço é pago por toda a sociedade. A segurança pública é uma coisa só, um sistema todo interligado. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. A questão não é se, mas quando o sistema vai romper de vez se nada for feito. É uma reflexão que o estado mais rico do Brasil precisa fazer e com muita urgência. Agora, para os servidores que estão vivenciando essas condições na pele, é fundamental saber que existem canais para denunciar irregularidades. Este slide lista alguns dos principais órgãos, como o sindicato da categoria e as ouvidorias, que podem e devem ser acionados. E para continuar acompanhando outras análises como esta, que mergulham em temas complexos para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, é só se inscrever e ativar as notificações. A gente se vê na próxima.